Sejam bem-vindos, leitores da editora Juspodium, a mais um vídeo do quadro Entendendo o Novo CPC com Flecha, nessa nova versão, nesse novo formato em que a gente apresenta a resolução de uma questão que foi cobrada em algum concurso anterior ou que simplesmente foi criada por mim. Essa, por exemplo, eu fui e criei como a questão pode ser cobrada num concurso público. Tema de hoje, respostas do réu, especificamente contestação e reconvenção. Vamos lá no quadro. Em relação à contestação e à reconvenção, assinale a alternativa correta. Volta aqui um pouquinho, antes da gente começar a abordar cada uma das alternativas, uma primeira informação fundamental sobre essas duas respostas do réu. Embora eu tenha aqui duas espécies de defesa diferentes, contestação e reconvenção, eu não tenho duas peças separadas. Pelo novo CPC, todas as defesas que eu tiver são apresentadas dentro da mesma peça chamada contestação. Então, o que você lê aqui atrás de mim, vou dar uma baixadinha para você ver melhor, olha só. Contestação vem numa peça chamada contestação e a reconvenção é uma peça, não é, aliás, uma peça separada. A reconvenção é um capítulo dentro da própria contestação. Tudo bem? Todas as matérias de defesa que o réu tiver, ele vai apresentar dentro da contestação. Vai ser um capítulo dentro da própria contestação. Combinado? Pois bem, fora essa parte de forma, se é capítulo ou se é peça própria, o conteúdo continua igual. A reconvenção continua sendo a possibilidade do réu formular pedido em face do autor. E, portanto, se acontecer alguma hipótese da ação ser extinta sem resolução do mérito, a reconvenção faz com que o processo continue para que a reconvenção seja julgada. Ok? Nesse sentido, então, letra A. A desistência da ação ou a existência de qualquer outra causa que a extinga, não tem outra aí, porque desistência da ação é uma causa de extinção sem mérito. A desistência da ação ou a existência de qualquer outra causa que a extinga obsta o prosseguimento da reconvenção, errado, 344, parágrafo 2º, se a ação foi extinta por qualquer motivo, sem resolução do mérito, isso não obsta o prosseguimento da reconvenção. A reconvenção continua para que esse pedido do réu em face do autor seja julgado, mesmo que o pedido do autor em face do réu não seja apreciado. Letra A, portanto, está errada. Letra B, julgar-se-ão por sentenças autônomas a ação e a reconvenção. Errado, são na mesma sentença, ação e reconvenção. Ou seja, o pedido principal e o pedido reconvencional são julgados pela mesma sentença, evidentemente em capítulos separados, mas na mesma sentença. Letra C, não pode o réu, em seu nome próprio, reconvir ao autor quando este for substituto processual. A letra C está errada e é a previsão do artigo 344, parágrafo 5º. Se o autor atua como substituto processual de alguém, é possível ao réu oferecer reconvenção em face desse autor, sem nenhum problema, expressa a previsão do artigo 344, parágrafo 5º. Letra D. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando competir ao juiz conhecer delas de ofício. Bom, essa letra D está falando sobre um tema muito específico. É o seguinte, vamos rezar para a minha caneta funcionar, porque eu podia ter testado antes de começar a gravar, mas não testei. Vamos rezar para ela funcionar. A letra D está falando sobre a possibilidade de deduzir novas alegações depois da contestação. O pano de fundo dessa letra D é o seguinte. Existe uma regra chamada regra da eventualidade ou da concentração das defesas, que diz que toda matéria de defesa deve ser alegada pelo réu na contestação. Essa é a regra da eventualidade
ou da concentração das defesas. Tem artigo para essa regra. Artigo 336 do novo CPC, que significa que toda matéria de defesa deve ser alegada na contestação. Mas é claro que existem exceções. Existem hipóteses em que o réu pode alegar outras matérias de defesa depois da contestação. Quais são as exceções a essa regra da eventualidade? Previsão do artigo 342 do NCPC. São 3. Posso alegar depois da contestação matérias que o juiz pode conhecer de ofício, ok, essa é a primeira. Segunda, relativos a fatos posteriores à contestação. Aliás, fala a verdade, eu nem precisava de um artigo para isso, né? Esse artigo está dizendo que eu posso alegar depois da contestação fatos que ocorreram depois da contestação. Jura? É claro que eu só posso alegar fatos ocorridos depois da contestação, Não dá para alegar antes deles acontecerem. Mas, de toda sorte, é outra exceção. E a terceira exceção, quando a lei expressamente autorizar que eu alegue fatos a qualquer tempo, como acontece com as condições da ação, com os pressupostos processuais, perempção, litispendência, coisa julgada e assim por diante. Então, quando a letra D diz, depois da contestação, somente é ilícito deduzir novas alegações, eu tenho aí 2 erros. Primeiro, é lícito não só em questão de ordem pública, mas nesses 3 casos. E segundo, a questão fala em ilícito. Ou seja, somente é ilícito nesse caso, pelo contrário, nesse caso é lícito. Ok? Agora, uma inconfidência. Eu vou ter que confessar um negócio para vocês. Quando eu criei essa questão, eu criei para somente é lícito. E aí estava errado, porque não é só nesse caso, tem outras 2. Mas na hora da digitação, a pessoa responsável pela digitação colocou ilícito no lugar de lícito. E aí acabou ficando 2 questões em uma só. Beleza, a gente resolveu dos 2 jeitos, está tudo certo, nenhum problema. Cabeças vão rolar aqui no escritório, mas, fora isso, não houve nenhum prejuízo para a letra D. Ela estaria errada de qualquer maneira. Letra E, só pode ser essa a certa. Vou até já acender aqui, que foi a que sobrou também, né? Entre outras razões, compete ao réu alegar em contestação. Eu já tinha falado que em contestação, deixa eu voltar aqui, eu já tinha dito que em contestação o réu alega todas as matérias de defesa. Lembra disso? Então, a letra E, entre outras razões, compete ao réu alegar em contestação antes de discutir o mérito, incompetência absoluta, relativa, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, entre outras. Todas essas outras matérias estão no rol do artigo 337 do novo CPC. Ok? Eu me despeço de vocês, espero que tenham gostado. Curtam esse vídeo, se inscrevam aqui nesse canal. Dá uma olhadinha no meu canal pessoal aqui no YouTube, Alexandre Flecha. Dá uma olhadinha lá, se inscreve, curte, comenta e a gente se encontra nas minhas redes sociais e nas redes sociais da editora. Vocês já estão acostumados, a gente se vê num desses canais. Tchau, tchau, gente. Até semana que vem.